Ok, a paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o pastor Gesiel Oliveira. Nós aqui estamos em mais uma live aí, é a nossa terceira live, feita pela APEB, Associação Pró-Evangélicos do Brasil e Exterior. A nossa live de hoje, ela tem uma temática muito importante que nós vamos estar aqui abordando, juntamente com a psicóloga Rosângela Justino. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Ela é graduada em psicologia, pós-graduada em justiça social e criminalidade e direitos humanos. Hoje, ela vai abordar aqui o tema os ataques à família, a onda progressista anticristã e os rumos da política brasileira. Então, te prepara, nos próximos 60 minutos serão de muita informação, de muito conteúdo, e como sempre, nós vamos iniciar aqui a nossa live orando, porque, antes de tudo, é um movimento conservador cristão, que reúne, a APEB reúne pastores, reúne obreiros, membros, e nós vamos, como sempre, aqui iniciar orando a Deus. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concede de iniciarmos mais essa live. Senhor Deus eterno, te peço a cada um dos que vai acompanhar, Senhor meu Pai, que seja de edificação o conteúdo que aqui será abordado. Te peço, Senhor meu Pai maravilhoso, nos ajuda, dá-nos tirocínio, olha para a tua filha, para a irmã Rosângela, Senhor, que vai também agora estar falando um pouco a respeito dessa temática tão importante. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Amém. Antes de nós começarmos aqui, já passarmos, em definitivo, aqui para a doutora Rosângela, que eu quero desde já aqui deixar uma boa noite na paz do Senhor para ela. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Ela fala direto de Brasília, não é isso? Isso, de Brasília, Distrito Federal, onde eu resido. Ela tem uma grande experiência aí na parte técnica de assessoria parlamentar, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecê-la quando nós estivemos aí no lançamento, quando eu estive aí juntamente com vários outros pastores para o lançamento da APEB, na nossa primeira AGE, no dia 15 de agosto. E realmente fiquei muito encantado, não só com a forma como ela nos recebeu, mas pelos trabalhos que ela desenvolve social. E eu quero, portanto, aqui iniciar a nossa live, né, dizendo que nós temos um respeito muito grande pela senhora, doutora, pelo seu trabalho que a senhora vem desenvolvendo, tá? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Bom, eu quero parabenizar a APEB, né, pelas bandeiras que a APEB está levantando aí no nosso país, uma associação jovem, mas que se propõe a defender a vida, a família, a liberdade e os princípios cristãos. Então, esses alicerces, né, eles são, assim, fundamentais para o nosso desenvolvimento, crescimento, para a nossa existência, né, para respirarmos, enfim, né, exercermos também a nossa cidadania, né, aqui na Terra. E eu queria também... Oi? Muito bem, ela fez a sua apresentação aí, daqui a pouco a gente vai passar já em definitivo para ela. Nós temos um vídeo que nós vamos introduzir esse nosso debate, para você entender a questão que nós vamos tratar aqui. Mas antes de colocar o vídeo, a gente está recebendo aí ao vivo também o pastor Rosenaldo, lá. Pastor Rosenaldo, o senhor nos escuta bem, pastor? A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor. Sou aqui de Amambai, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. A graça e a paz estejam com todos. Muito bem, maravilha. Falou aí o nosso pastor Rosenaldo Maurício, ele é o irmã Rosângela, ele é o nosso representante da APEB lá no Mato Grosso do Sul. O pastor Kleber, o nosso vice-presidente, o pastor Kleber Marques, está tentando entrar aqui, mas eu acho que ele está tendo algum... Vamos ver se ele consegue. Pastor Kleber. Pastor, não sei se Não sei se o irmão está me ouvindo. Nós estamos discutindo, mas não temos vídeo. É verdade, eu estou com dificuldade, eu não sei explicar por quê, técnica, é claro.
de me conectar com a questão da imagem. Mas, pastor, eu estou ouvindo, quero parabenizar a doutora, quero parabenizar o presidente, ao pastor que acaba de chegar aí, outros pastores que estão aí já tentando chegar, outros que chegarão, e para nós é uma alegria, sabe, pastor, estar ouvindo, né, para que a gente possa aprender um pouco mais para pôr em prática verdadeiramente ensinamentos tão extraordinários, tão necessários, que é a defesa da vida, que é uma das bandeiras da APEB, né? Eu estou aqui todo ouvido para a glória do Pai. Muito bem, falou aí então, o nosso vice-presidente nacional. Está dando retorno aqui. Vou cancelar aqui rápido. Muito bem. Está também entrando aí conosco o nosso querido pastor Elias Castilho, lá de Brasília. Paz do Senhor, pastor Elias Castilho. Estamos começando a nossa live aí. Irmã Rosângela, é assim, esse povo é muito animado, viu, da PEB, de todo o Brasil. Você está vendo aí, olha, tem um aqui do Amapá, tem outro de Brasília, tem outro lá do Mato Grosso do Sul, outro do Rio de Janeiro. Pastor Elias fala de Brasília. Paz do Senhor, pastor. Você nos ouve bem? Vamos ver, eu acho que ele ainda está sem retorno. Boa noite a todos, família. Boa noite. Família pebiana, graça e paz. Uma honra, presidente, receber a doutora Rosângela Justino, uma guerreira, que eu tive o privilégio de conhecê-la, conviver, trabalhamos juntos, sou um dos alunos dela aqui em Brasília. É uma honra receber, doutora Rosângela. Um abraço a todos. Para mim é uma honra estar junto a pastores assim que estão preocupados, né, com a defesa da vida, da família, com os valores eternos. Muito bem. Verdade. Falou o nosso querido pastor, ele é o nosso representante aí em Brasília, ele é o presidente da APEB distrital aí em Brasília e também é membro da mesa diretora. Qual é o cargo que o senhor ocupa aí? Fale aí, pastor. Com muita humildade, eu fui também chamado para diretor institucional. Diretor institucional. De Relações Institucionais, exatamente. É o nosso pastor Elias Castilho, que para mim foi uma das maiores riquezas conhecer esse homem de Deus, viu? Foi me receber no aeroporto no dia 15, no dia 12, quando eu cheguei aí. Então, Deus te abençoe. Nós vamos iniciar esse vídeo. Eu peço bastante atenção agora. Eu peço atenção redobrada de todos vocês nesse momento em que nós vamos estar aqui repassando essas informações para nós podermos contextualizar sobre o que nós vamos abordar hoje. Então, preste atenção, aí vai. Só um minutinho para mim poder compartilhar a tela aqui para todos que estão nos acompanhando. Querem destruir a família, sim. Queremos. Sinceramente, pessoal, nada demais. Nada demais. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Enquanto você não sair, nós vamos causar. Com o passar dos anos, a política, que é constituída por governantes, sutilmente criou uma verdadeira divisão entre os povos. Nasceu então a chamada esquerda e direita. E aquilo que por anos foi considerado avesso entre as pessoas, foi ganhando cada vez mais apoio daqueles que se intitulam de esquerda. A própria televisão passou a exibir, em alguns canais, novelas que mostram um novo formato de família que anula completamente os princípios cristãos, princípios estes zelados pela direita, e os conflitos com quem discordasse ganharam o mundo. De modo escancarado, ricos e pobres passaram a se odiarem, brancos e negros entraram em conflito,
houve o surgimento da bandeira feminista que dividiu homens e mulheres. Homossexuais decretaram um dia para saírem às ruas em massa com apresentações que, na verdade, são verdadeiras aberrações à humanidade. Alguns exemplos de desrespeito praticados pelo partido da esquerda estão nas imagens chocantes que veremos a seguir. Em um ato feminista, uma mulher trajada de Maria simula um aborto em frente a uma igreja, levando a mensagem que o Senhor Jesus deveria ter sido abortado. No evento que acontece todos os anos, intitulado Parada Gay, as apresentações que remetem à crucificação de um Jesus homossexual se tornou rotina. Já nessa apresentação, o cantor grita e leva o público a repetir a estrofe que afirma que o Senhor Jesus seria travesti. Jesus é travesti, Jesus é travesti. Crianças são expostas a homens nus como se fosse algo normal. Projetos são criados a fim de legalizar as drogas e o aborto, já que o sexo descompromissado é uma das bandeiras levantadas por ideologias provindas da esquerda. Eu vou dar para o mundo inteiro. Se eu quero abortar uma vida que está dentro de mim, eu vou abortar. Mesmo possuindo um político condenado e preso por roubar descaradamente um povo que carece de auxílio, apoiadores da esquerda chegam ao ponto de apoiarem assaltos, já que consideram que os menos favorecidos, na verdade, são injustiçados pelo país em que habitam. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Em palanques, a esquerda admite roubar e, em seguida, ganhar votos com o poder de ludibriar seus pobres eleitores. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. Diferenças formadas pela luta desesperada em construir um povo conformado com migalhas, apregoando conceitos distorcidos às novas gerações que se formam, separando famílias, cultivando ódio, e é por ganhar respeito com tais discrepâncias apregoadas que alguns países já conseguiram impedir a pregação da palavra de Deus, proibindo a venda ou até mesmo a distribuição das escrituras sagradas. A retirada da cruz, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, já está sendo retirada de todas as igrejas na China, país comandado por um governo comunista que também intensificou a repressão contra a realização de cultos, encarcerando líderes e os forçando a assinar um acordo para ingressarem na denominação decretada pela autoridade do país. Já em nosso país, a tentativa é doutrinar as crianças a tais desmoralidades desde seus primeiros anos na escola. A exemplo do que ocorreu há alguns anos, o candidato do PT, na época, pertencente a um setor da educação, tentou criar um programa que implantaria nas escolas orientações sexuais, além da igualdade de gênero, fazendo cair por terra qualquer posição conservadora, principalmente aqueles que prezam pela manutenção da família. Talvez nunca a humanidade viveu tamanha promiscuidade, sendo impossível um cristão verdadeiro apoiar um partido da esquerda que desmoraliza por completo os princípios sagrados. Saiba que cada cidadão tem o poder de decisão quando vai às urnas, e ter a liberdade de exercer a fé está diretamente ligada a esta escolha. A esquerda já provou posteriormente a sua pretensão em desmoralizar completamente o cristianismo. Pense, como pode um verdadeiro cristão apoiar a ideologia de esquerda ou um candidato que defende tais ideias?
Tá aí, então, começamos num assunto, disse para vocês, o assunto é quente, hoje vai ser maravilhoso, vamos discutir aqui sobre muitos assuntos. Tá entrando aí, pastor Manuel, a paz do Senhor, tudo bem? O senhor fala de onde, de pastor? Alegrete, Rio Grande do Sul, a paz do Senhor. Olha aí. Seja muito bem-vindo à nossa live. É um prazer participar. Pastor Manuel. Prazer participar desse elenco maravilhoso, comprometido com o reino de Deus. Que maravilha, que bênção. Eu disse para vocês, a nossa live é maravilhosa. Olha aí, já tem uma grande parte aí da representação do Brasil. Para você que entrou agora na nossa live, nós estamos aqui com a nossa convidada especial, a psicóloga Rosângela Justino, que agora vai nos falar a respeito dessa temática tão importante, os ataques à família, a onda progressista anticristã e os rumos da política brasileira. Vai deixando o teu comentário aí, vai dizendo de onde é que você está acompanhando a nossa live aí de todo o Brasil. Você que entrou agora, nos ajude a compartilhar esse vídeo, para levar esse conteúdo para mais pessoas. Nós fazemos parte da APEB, Associação Pró-Evangélicos do Brasil e Exterior, que já está em 25 estados brasileiros e 9 países. Nós já temos mais de 50 grupos espalhados no WhatsApp em todo o Brasil. Vem somar com a gente. Nós vamos deixar o nosso WhatsApp aí nacional para que você nos chame. Olha, pastor, eu quero participar desse movimento. Vem somar conosco, vai ser uma bênção. Esse movimento está crescendo, está uma bênção em todo o Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito do avanço da PEB. Mas agora vamos para o assunto, e eu quero deixar aqui a doutora Rosângela Justino para falar sobre esse assunto que está pegando fogo. Hoje vai ser maravilhoso o nosso debate. Os ataques à família, a onda progressista anticristã e os rumos da política brasileira. É com a senhora, doutora. Pois é, senhores pastores, ouvintes que estão nos assistindo, né? O povo de Deus, povo cristão. Quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz nesse momento da história, porque temos pastores que já estão entendendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e estão se posicionando a respeito disso. Eu me converti em 1983 e em 1988 eu comecei na minha igreja a ajudar no ministério de apoio a pessoas que desejavam deixar a homossexualidade. E aí, durante 10 anos, eu trabalhei livremente, fiz o curso de psicodrama, onde eu utilizei a abordagem terapêutica, baseada no psicodrama e acolhendo muitas pessoas egodistônicas, pessoas essas que queriam deixar o homossexualismo já naquela época, em 1988, 89. Então, em 1999, o Conselho de Psicologia baixou uma resolução proibindo os psicólogos de acolherem os egodistônicos e de ajudarem essas pessoas a fazer uma revisão de vida, e muitas delas, né, eu afirmava, porque já tinha 10 anos de experiência com essa população, que estas pessoas podiam mudar. Bastava elas serem acolhidas, né, por uma rede de apoio composta por psicólogos, pela igreja, mas principalmente porque elas mesmas queriam deixar, né, o homossexualismo, e o fato delas desejarem deixar era fundamental para a própria mudança efetivada por cada uma delas, né? Porque as pessoas só mudam o que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem. E se elas encontram uma rede de apoio, elas têm possibilidade de mudar. Então, em 1999, com essa norma proibitiva do Conselho de Psicologia, né, nós, psicólogos, todos ficamos perplexos, porque nós ajudávamos livremente pessoas que queriam deixar o homossexualismo, e naquela época, a partir daquele momento, manchetes nos jornais, criticando os psicólogos, afirmando, né, colocando a pecha em cima de nós, dizendo que nós éramos curandeiros de gays, né? Tudo isso para desqualificar um trabalho profissional, né, e
a própria autonomia dessas pessoas em buscar acolhimento com quem, né, eles gostariam de procurar, com um psicólogo que compreendesse a sua situação, a sua história, e a igreja, né, que naquela época a gente também ajudava a entender a problemática dessas pessoas. Bom, aí começou a minha via crucis, né? Porque em 1999 a igreja não conhecia essa temática, né? Ignorava um pouco essa temática. Então eu tinha, por um lado, né, eu e todas as pessoas, né, que estavam envolvidas nesse trabalho missionário, esclarecer a igreja, e por outro lado, o Conselho de Psicologia atrás dos psicólogos, prometendo punir os psicólogos, né? Caçar os psicólogos. Enfim, eu não vou, assim, me estender muito nessa questão, mas esse tema é importante porque, naquela época, nós não conseguimos, né, anular aquela norma proibitiva, cerceadora de direito, e toda essa questão da punição, eu hoje entendo como estratagema psicoterrorista que foi utilizado para poder inibir os psicólogos, né? Então, todo estratagema terrorista usa a mídia para amedrontar, usa a mídia para intimidar, usa a mídia para desqualificar, para criar um terror. E aí os psicólogos ficaram inibidos, a igreja evangélica também ficou inibida, porque, baseada na resolução do Conselho de Psicologia, os ativistas gays começaram a perseguir, inclusive, pastores. Pastores já não podiam mais dizer que a homossexualidade era pecado, porque a Bíblia diz isso, né? As pessoas começaram a ficar com medo de falar acerca desse tema. E como essa norma estava em vigor e um conselho profissional, ele tem, assim, para a sociedade e até mesmo para a política, para os políticos, para os parlamentares, uma voz de autoridade. Ocorre que as pessoas não percebiam, naquela ocasião, que os conselhos profissionais estavam todos aparelhados pela esquerda, né? Já em 1999, o Conselho de Psicologia estava aparelhado e outros conselhos também. Hoje, por exemplo, nós temos médicos muito preocupados com que estão, assim, medicando crianças para mudar a sexualidade das crianças, né? Para fazer cirurgia de mudança de sexo, enfim, uma alegação de que existe criança gay. Eu, assim, nunca acreditei na existência de um ser gay, muito menos criança gay. Até porque eu estou falando aqui para pastores, para pessoas cristãs. A Bíblia é muito clara em dizer que existe macho e fêmea. O resto é confusão. E a partir desse embasamento, desse alicerce, né, é que eu entendia muito bem que as pessoas vinham com uma máscara homossexual, com trejeitos, muitas delas, né, e outras não, mas lá dentro ela sabia que aquela situação em que ela estava vivendo era passageira, que não existia, na verdade, um ser gay dentro dela. Ela estava confusa emocionalmente e, à medida em que ela ia fazendo a psicoterapia, ia tratando dos traumas na infância, na adolescência, elas conseguiam resgatar o sexo de origem. Então, dentro das abordagens terapêuticas, nós conseguimos, eu consegui perceber isso, tanto é que o meu trabalho de conclusão de curso do psicodrama foi baseado nisso, né? Eu mostrei que, através do tratamento psicológico e da abordagem do psicodrama, nós poderíamos ajudar as pessoas a resgatarem o sexo de origem, o sexo de nascimento, ajudá-la a se identificar com o sexo de origem dela, com o sexo de nascimento, porque isso correspondia à verdade acerca dela mesma. Mas todo esse meu trabalho, né, profissional e também, né, esse acolhimento que eu fazia as pessoas dentro das igrejas me custou muito. Perseguição do Conselho de Psicologia, do movimento gay, eu fui ameaçada de morte,
fui cassada pelo Conselho de Psicologia, obtive o retorno ao meu registro profissional através de uma liminar, né, que eu tive que pagar advogados para poder rever o meu registro profissional. E eu até queria fazer uma observação que o pastor Gesiel, no bannerzinho que ele divulgou, ele colocou psicóloga Rosângela Alves Justino, né? E eu tinha dito para ele que eu era graduada em psicologia, mas por que eu faço essa diferença? Porque eu pedi baixa atualmente, né, esse ano, no conselho profissional, no registro do conselho. E por quê? Né? Por várias razões. Uma delas é porque eu, verificando, né, mais atentamente, que os psicólogos, eles podem atender como psicoterapeuta, aliás, não só psicólogo, porque a profissão de psicoterapeuta, várias pessoas, vários profissionais podem atender como psicoterapeuta. Então, biólogos, assistentes sociais, hoje em dia tem até coaches fazendo psicoterapia. Então, e não tem nenhum conselho para lhe patrulhar, para cercear a sua liberdade profissional. Então, eu, não usando o título de psicóloga, embora sendo graduada em psicologia, eu tenho toda a liberdade de fazer a psicoterapia se eu quiser. Eu não estou exercendo mais a minha profissão, né, como psicóloga clínica desde 2009, desde que o Conselho de Psicologia, em 2009, ele me censurou. Na época foi uma censura pública, não foi cassação, mas soou como cassação, porque o movimento gay todo caiu em cima de mim, né? Então foi nessa época tenebrosa que eu precisei parar de trabalhar no meu consultório. Eu tinha 2 consultórios, trabalhava o dia inteiro nos 2 consultórios, atendendo não só pessoas que queriam deixar o comportamento homossexual, mas pessoas com diversas problemáticas, né? Mas a perseguição era tão grande, e inclusive ameaça de morte, ameaças que realmente me deixaram assustada, porque eu recebi um repórter disfarçado de cliente no meu consultório, e eu pensei, né, se foi um repórter, poderia ser um ativista gay, furioso, né, alguém que tivesse algum problema maior de personalidade, que poderia me matar. E aí eu vi que a minha vida estava em risco, né? Então eu precisei parar de trabalhar na profissão, e daí eu comecei a ter um pouco mais de tempo também, né, para me dedicar aos estudos, e a igreja, a IBCA, a igreja que eu pertenço, né, que eu sou membro nesse momento, começou também a me acolher, a me ajudar financeiramente. Então, graças à igreja que eu consegui o meu sustento pessoal, porque eu era rechaçada, né, muito pela mídia, pelos ativistas, pela Rede Globo de televisão, enfim, inclusive, né, tem até uma questão aí na Rede Globo que eu consegui reunir psicólogos de várias partes do Brasil, e isso mais recentemente, e para a gente pedir a anulação da resolução 0199 do Conselho de Psicologia, e nós conseguimos, na primeira instância, fazer com que o magistrado entendesse que o psicólogo precisava de ter liberdade de atuação profissional, e essa liberdade estava sendo cerceada, e o paciente egodistônico precisava ter também a oportunidade de procurar livremente um profissional que lhe acolhesse, mas os psicólogos, com medo, inibidos pelo conselho, intimidados pela mídia, não podiam fazê-lo. E esse magistrado entendeu perfeitamente essa demanda, né, e que isso constituía não só um cerceamento de direito, mas também estava ferindo o patrimônio cultural e material brasileiro, porque a ciência
a pesquisa científica, o atendimento profissional é um patrimônio. A ciência é um patrimônio público, cultural, imaterial e inviolável. E desde 1999, esse patrimônio quer dizer que o atendimento psicológico, a pesquisa científica acerca da homossexualidade egodistônica foi inibida, né, pela resolução 0199 do Conselho de Psicologia. E a ciência estacionou, porque só podia se escrever sobre a egosintonia, ou seja, aquelas pessoas que se dizem satisfeitas com a atração pelo mesmo sexo. Mas o que ocorre, assim, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, né? Para os senhores conhecerem um pouco a minha história, né? E o que está por trás de toda essa desconstrução, né? Porque aí começou a desconstrução do alicerce da família, uma parte dela, porque começou muito antes. A desconstrução da família começou com o movimento feminista, com a liberação da mulher. Se os senhores colocarem, né, eu não saberia como pegar aqui agora, se os senhores colocar no Google Aaron Russo e Nick Rockefeller, os senhores vão entender que o movimento feminista não começou por si só. O movimento feminista, ele começou com fundações internacionais que começaram a financiar o movimento feminista, e o Nick Rockefeller, né, lá falou para o Aaron Russo, que é um cineasta americano, já falecido, que foi a Fundação Rockefeller que deu início, né, emancipou, empoderou as mulheres. Não foi uma iniciativa das mulheres. E daí a desconstrução começou por aí. Todos os senhores que são pastores sabem, conhecem a Bíblia, né, a estratégia do inimigo das nossas vidas, né? Primeiro ele foi lá, enganou a mulher, empoderou a mulher, disse que ia dar para a mulher tudo. Depois, por sua vez, enganou o homem e a morte entrou no mundo. Então, essa estratégia vem sendo usada. Então, toda vez que a gente pensa em empoderamento da mulher, direitos de mulher, eu fico muito preocupada. Inclusive, a gente está falando dos rumos políticos, né, da nossa sociedade. Eu queria trazer essa reflexão para os senhores e para toda a sociedade brasileira, né? Porque tudo começa com a mulher. Então, assim, é um engano da mulher, né? Deus estabeleceu lá a família de uma forma muito linda, muito maravilhosa. Deus deu sacerdócio para o homem, e os homens estão perdendo esse sacerdócio, os homens estão ficando mais femininos, mais frágeis, mais débeis na nossa sociedade, né? Os homens muitas vezes não têm se posicionado, com medo também, porque estão sendo ameaçados pelo movimento feminista e pelas legislações influenciadas pelo movimento feminista. Então, eles não conseguem mais se posicionar como o varão, como o homem que Deus quer que ele tenha, a posição que ele tenha na sociedade. Então, a desconstrução da família começou aí. Primeiro, vamos emancipar a mulher, empoderar a mulher, liberar sexualmente a mulher. E a mulher liberada sexualmente passou a se comportar como homem, né? Passou a ter múltiplos companheiros. Muitos casamentos também começaram a se desfazer a partir do empoderamento, da emancipação das mulheres. As mulheres começaram a trair os seus maridos, o divórcio e novo casamento entrou. Hoje a gente vê na nossa sociedade, inclusive dentro da igreja evangélica, né, que o divórcio, em vez de ser uma exceção, né, exceção das exceções, hoje está naturalizado. Os múltiplos casamentos, um casamento atrás do outro, né? Então, hoje se troca de marido e de mulher como se troca de roupa. Desculpem-me usar essa expressão, mas isso começou a desconstruir a família, o alicerce familiar, né? E também o empoderamento das crianças, né? Então, assim, para tirar a autoridade dos pais. Então, assim, mas tudo isso que eu quero dizer para os senhores é que não aconteceu por acaso, né?
Depois, assim, por conta disso, acabou vindo o aborto sendo legalizado, né? Enfim, mas o que eu quero frisar para os senhores é que eu comecei a estudar desde 2004, 2005. Eu hoje moro em Brasília, mas eu morava no Rio de Janeiro. Eu comecei a vir a Brasília para estar conversando com os parlamentares, conscientizando-os acerca do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, porque todas essas políticas esquerdistas, né, de apoio ao movimento gay, ao movimento feminista, isso não estava acontecendo só no Brasil, era uma política orquestrada mundialmente. Então, 2004, 2005, 2006, eu vinha para o Congresso Nacional, inclusive as primeiras pessoas que eu conheci no Congresso Nacional, o pastor Elias, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, a doutora Damares, que hoje é ministra, e o doutor Paulo Fernando, que trabalha também no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, foram as 3 pessoas e um parlamentar. Eu lembro até hoje, né, com alegria, do deputado Elimar Máximo Damasceno, que era um deputado de São Paulo, na época, hoje ele mora no Rio de Janeiro, um médico. Então, eu cheguei no Congresso Nacional, porque uma sexta-feira procurando as pessoas, e aí, para minha surpresa, tinha um deputado lá, era o Elimar Máximo Damasceno. Então, gente, eu comecei a partir daí a me aproximar do Congresso Nacional e ia com uma certa frequência, vinha a Brasília com uma certa frequência. Logo depois apareceu o PLC 122 de 2006, e que a igreja começou a despertar, várias pessoas, vários operadores do direito começaram a alertar também os políticos, e eu lembro, assim, de um amigão lá no Rio de Janeiro, né, o doutor Zenob Fonseca, que alertou a sociedade, várias outras pessoas começaram a alertar o povo brasileiro, a sociedade brasileira, a igreja acordou, e foi aí que a IBCA também, né, eu tive a oportunidade de conhecer a IBCA, e daí eu fui enviada para Brasília como missionária nessa área para acompanhar as proposições de interesse da vida e da família. Em 2011, eu vim morar definitivamente em Brasília, né? Eu vinha com uma certa frequência para cá, passava dias aqui, mas em 2011, realmente, eu mudei de vez mesmo para Brasília, para acompanhar bem de perto as proposições de interesse da vida e da família. Então, o que eu quero dizer para os senhores, assim, é que eu vinha para falar daquilo que eu estava estudando, porque todas essas mudanças de paradigmas sociais, elas tiveram financiamento, tiveram estudo sociológico, e várias fundações que financiam esses movimentos sociais, movimento gay, movimento feminista, são todos financiados, o que a gente chama de hoje pacote da cultura de morte, e daí entra o aborto, né? Inclusive, eu gostaria de trazer para os senhores uma preocupação, como a PEB está ligada, né, também à defesa da vida, e é o primeiro item, né? Eu fico muito feliz por isso. Nós, nesse momento, estamos precisando muito dos senhores pastores, precisamos da sociedade brasileira, porque o Ministério da Saúde baixou a portaria, né, número 2282, e nós precisamos apoiar essa portaria. Ela não pode ser modificada, não pode ser abandonada. As feministas estão furiosas, porque essa portaria ela é baseada na lei que foi aprovada no Congresso Nacional, a Lei 13.718 de 2018, que as próprias feministas na época aprovaram, né? E só que elas se arrependeram de aprovar, porque a portaria do Ministério da Saúde está se baseando nessa portaria aprovada no Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara e pelo Senado Nacional, que obriga as mulheres a denunciarem o seu estuprador.
E é tudo que a feminista não quer, né? Que seja denunciado estuprador. Então, elas estão agora trabalhando contra aquilo que elas aprovaram, porque, na verdade, não existe nenhum desejo, nenhum interesse em defender a mulher, né? Por parte das feministas no Congresso Nacional, né? Elas estão justamente trabalhando contra a mulher. Elas têm um discurso de que está defendendo a mulher, mas estão trabalhando contra a mulher. Porque agora, né, as meninas, por exemplo, por conta daquela menina de 10 anos de idade, né, que acabou sendo obrigada a fazer um aborto, induzida a fazer o aborto com 5 meses de gestação. Então, essa portaria foi baixada logo depois, porque existe um movimento pró-vida no Brasil, os brasileiros são, em sua maioria, contrários ao aborto, e não sei se os senhores têm observado que existem vários vídeos depois desse último assassinato dessa criança no ventre de sua mãe, né? Vários brasileiros e brasileiras, né, homens e mulheres, estão pedindo não ao 2 do 128, ou seja, o artigo 128 do Código Penal diz o seguinte, que não se pune o aborto. O aborto nunca deixou de ser crime no Brasil, só não se pune nesses casos, né? Quando não há um outro meio de salvar a vida da gestante e nos casos resultantes de estupro, né? Não se pune, mas só que a gente está vendo, né, o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos revogar o 128.2, porque baseado nessa brecha legal que está acontecendo, né, aborto de pessoas com 5 meses de gestação. Dentro do Congresso Nacional, nós já tivemos ocasiões de nos posicionarmos contra proposições legislativas em que se pedia o aborto até o 9º mês de gestação. Então, só que o movimento pró-vida nunca deixou, e hoje os parlamentares, em sua maioria, são pró-vida, os parlamentares no Congresso Nacional são contra o aborto. Então, como não passa no aborto, né, então toda tentativa de se aprovar, né, isso tudo, né, todo esse pacote de desconstrução da família está ocorrendo via Supremo Tribunal Federal, que é um local que nós precisamos ter um olhar. Os pastores, a igreja, a PEB, precisam olhar, né, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não foram eleitos pelo povo, eles não estão trabalhando em prol dos interesses do povo, porque o povo brasileiro não quer esse pacote de cultura de morte, não quer esse papel de desconstrução da família, e eles estão legislando, apoiando, né, todo esse pacote. Então, nós precisamos tomar uma atitude. Eu fico muito feliz, assim, com essa iniciativa da PEB, porque a PEB já tem, né, pastores em várias regiões do Brasil e também no exterior. Então, nós precisamos, né, enquanto um exército, o exército de cristãos, tomar consciência, estudar profundamente essa situação para nós nos posicionarmos. Mas, assim, não adianta a gente somente trabalhar em cima dos efeitos, porque nós temos corrido atrás do prejuízo. Nós precisamos estudar, ver as causas, né? O que está por trás disso tudo? O que está causando? Então, o que causa isso, né? É o projeto de controle de população mundial, porque aborto, homossexualismo, não tem bebê, logo, né, se tem o bebê, se a gestante, se ocorre a gestação, logo se aborta. Então, tem todo um pacote, e atualmente a gente está com outro pacote de controle de população, que foi o coronavírus, né, para matar um pouco da população. Então, existe toda uma artimanha, toda uma engrenagem, todo um financiamento para a redução drástica da população mundial. E essas políticas foram financiadas, movimentos sociais financiados por instituições internacionais para promover o seu intento.
Então, promover o movimento gay, que homem com homem não tem bebê, mulher com mulher não tem bebê. Os senhores me desculpem, estão querendo falar aí, né? Mas quando os senhores chamam uma mulher para falar num programa desse, é complicado, porque mulher fala muito, né? Mas eu vou fazer uma pausa. Eu vou fazer uma pausa para ouvir os senhores. O tema está maravilhoso. Mas eu disparei a falar. É verdade. Olha a live como está bombando aí. Muito obrigado. Tá bombando? Eu peço a cada um que compartilhe, porque o tema é muito importante. Os ataques à família, a onda progressista anticristã e os rumos da política brasileira. Eu vou passar um vídeo agora, rapidinho, de pouquíssimos minutos, para que você possa compreender a gravidade da coisa. Muita gente, tem muito cristão, irmão, e pastores que aqui nos acompanham. Inclusive, eu quero aqui saudar o nosso representante lá em Peru, lá o pastor Marcial Olano Pérez. Diga a paz do Senhor aí, pastor. Ele está falando lá de... A paz do Senhor. Shalom Alejem. Graças. Rapaz. Meus amados presidente, graça e paz a todos os pastores, a gente sempre no Congresso. Deus abençoe por essa palavra maravilhosa. Muito tem que ver com o contexto de nossa realidade. Estamos sendo edificados e afrontados com a realidade, né? E para isso estamos com a PEB, graças a Deus, e Deus vai nos abençoar. Um abraço grande para todos. Maravilha, pastor Marcial Olano Pérez. E aí, enquanto a nossa palestrante toma um pouquinho de água aí, a gente vai mostrar para vocês aqui. O tema está quente, eu estou dizendo, está lindo, está maravilhoso. Eu peço aqui para você compartilhar essa live. Mais pessoas precisam conhecer a respeito disso, tá? Me ajuda a compartilhar. Agora, eu quero te mostrar aqui a gravidade que está acontecendo lá dentro do Congresso Nacional. Enquanto... Infelizmente, muitas pessoas, sabe? Infelizmente, muitas pessoas acabaram, muitos cristãos. Não, pastor, não é bom misturar religião e política. Cuidado, foi por causa dessa nossa omissão que nós chegamos a esse ponto. Então, sejamos bastante cuidadosos, cautelosos, especialmente diante do que eu vou te mostrar agora. Olha o que está acontecendo lá dentro do Congresso. Você precisa saber. Só compartilhar aqui a tela. Vamos lá, então. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Porque os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz? Sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. Que, recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá? Com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela disse que a professora dela foi a prostituta.
E a escola dela foi a escola da vida. As melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou com um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina. E o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que vem do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tempo. Vemos pastores que sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do Capetinha, que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O Capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos, ter de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Tá aí então o tamanho do desafio que está posto diante de nós, não é isso? Pois é, Irmã, pastor Gesiel,
O senhor foi muito feliz, trouxe flashes, né, de várias coisas. Eu vivi isso tudo lá dentro do Congresso Nacional. Em 2011, estava acontecendo o 9º seminário LGBT para discutir os direitos sexuais das crianças, e eu sempre levantei essa bandeira, porque a maioria dos meus pacientes do sexo masculino, eles foram abusados sexualmente, e não há visibilidade do abuso sexual entre meninos, entre homens e meninos, e isso já está banalizado, não existe abuso só de homem para com as meninas, né? Essa afirmação do abuso sexual masculino contra a menina é para desqualificar, para desconstruir a imagem do homem macho, heterossexual. Então, eu já me preocupava com essa temática, estudava também acerca, eu também sou especialista, eu não coloquei todas as especializações, né? Eu fiz o curso de especialização em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, já fiz muitas palestras sobre abuso sexual, entendo profundamente desse assunto, né? Inclusive fiz várias jornadas evangélicas, participei com o então deputado Henrique Afonso, com a doutora Damares, o doutor Paulo Fernando, o pastor Elias também acompanhava essas jornadas em defesa da vida e da família, e a minha palestra era sempre sobre o abuso sexual. Então, assim, essa problemática eu vivi dentro do Congresso Nacional, e era uma aflição muito grande, e uma impotência, porque o que a gente podia fazer? A gente via que eles tinham um poder de convencimento muito grande para com os parlamentares, e foi aí que eu comecei a me aproximar do Jair Messias Bolsonaro. Eu comecei a me aproximar nessa ocasião do deputado Jair Messias Bolsonaro, porque eu via ele corajoso, ele peitava mesmo o movimento gay. E daí eu comecei a pensar nessa possibilidade, a sonhar com o Jair presidente. E daí eu falava sempre para o deputado Jair Bolsonaro, o senhor devia se candidatar à presidência da República. Está lá o Lula, Dilma, o senhor tem muito mais potencial, muito mais condição de estar lá nesse lugar. Aí ele sempre dizia, não tem condições e tal. Mas eu levava sempre alguns amigos, né, pastores, que iam lá no Congresso Nacional para orar pelo Jair Messias Bolsonaro. Até que um dia eu fiquei muito feliz que uma pastora foi lá orar por ele, e ele disse que ele estava abrindo o coração dele, colocando à disposição de Deus para se candidatar à presidência da República. E eu dizia para ele assim, olha, deputado, vai haver um dia, né, isso na campanha eleitoral, que ele não acreditava ainda que ele ia ser eleito, né? Eu falei, vai acontecer um momento em que nós, assessores, não vamos mais poder falar com o senhor tão livremente assim, né? Vai ter tanto segurança ao seu entorno que a gente não vai ter mais acesso ao senhor. Né? E hoje eu vejo que isso se concretiza, né? Hoje, para eu falar com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, não é tão simples como lá na Câmara, quando ele era deputado, que a gente até comia no mesmo restaurante. Então, gente, assim, é uma situação gravíssima e que nós deixamos, né, acontecer. Desde 1999, que eu comecei a alertar a igreja, que eu comecei a alertar os profissionais da área de psicologia, mas eu não obtive apoio naquela ocasião. Há pouco tempo que alguns psicólogos ficaram corajosos, né, se foram encorajados a mover essa ação. Inclusive, a própria Rede Globo, que nos chamou de charlatão, como o João Willis ali se referiu aos psicólogos que ajudam, que auxiliam pessoas que querem deixar a homossexualidade. A Rede Globo também nos chamou de charlatões, mas nós entramos com danos morais e com direito de resposta, e eles nos chamaram para fazer um acordo. Nós não podemos falar o valor do acordo, mas hoje, inclusive, estamos todos felizes que estamos recebendo um pouquinho de dinheiro, não o que a gente pediu, mas um reconhecimento de que a Rede Globo, assim, entendeu que ela errou, que ela extrapolou, que chamou profissionais graduados e pós-graduados de charlatões, e isso não poderia acontecer. Porque
Se nós, profissionais, acolhemos, né, estudamos para acolher... Caiu a conexão. Caiu a conexão aqui da doutora Rosângela. Vamos ver se ela retorna aqui. Está entrando aí novamente. Enquanto ela entra aí novamente, quero deixar um recado. Quer deixar o homossexualismo. A pessoa, ela tem autonomia e ela pode deixar se ela encontra apoio. Mas muitas já estão com a cabeça feita, porque o movimento gay, conselhos de psicologia, os conselhos todos aparelhados, nós, inclusive, precisamos apoiar aquela PEC do ministro Paulo Guedes, que quer que não seja obrigatório o registro nos conselhos profissionais. Nós precisamos apoiar essa PEC dentro do Congresso Nacional para que profissionais da área de psicologia, medicina e outras não sejam obrigados a rezar na cartilha do conselho profissional. A OAB, o senhor veja, né, o senhor é advogado, né, pastor Gisiel? Então, o senhor sente isso. Eu sou oficial de justiça, mas há uma dificuldade muito grande e uma reclamação antiga a respeito dos bacharéis. É o único lugar do planeta em que uma entidade de classe determina quem vai ou não atuar na área, mesmo depois de estar formado por uma entidade reconhecida pelo governo. Tá? Olha o absurdo. O nosso advogado, o doutor Leonardo Loyola, ele foi impedido de participar de uma comissão dentro da OAB porque ele era nosso advogado. Ele queria participar de uma comissão que tratava de ideologia de gênero, né? Mas não deixaram, só porque ele era advogado dos psicólogos que receberam a pecha de cura gay. Então, os advogados pró-vida, pró-família, e eles são impedidos, são cerceados. Os médicos que são contra essa medicação de crianças visando a mudança de sexo, eles são censurados. Então, os conselhos de medicina, psicologia, OAB, todos estão aparelhados. E eu quero alertar os senhores, o Conselho de Serviço Social entrou no Brasil para implantar o comunismo no Brasil. Então, assistentes sociais, em sua maioria, elas são adeptas da esquerda. São marxistas, são esquerdistas. Então, nós precisamos alertar os profissionais que estão dentro das nossas igrejas, nós precisamos apoiar os nossos parlamentares para que eles lutem por proposições legislativas para o benefício do nosso povo. Uma das proposições é essa. Nós, do Movimento Psicólogos em Ação, que nós criamos esse movimento em 2015, nós queremos, inclusive, pedir a revogação do Conselho de Psicologia. Porque Conselho de Psicologia é para quê? Se a gente pode exercer, se todas as pessoas podem se denominar psicoterapeutas, e eu me candidatei à presidência do Conselho de Psicologia, e eu verifiquei que o desvio de finalidade dos conselhos profissionais é enorme. O Conselho de Psicologia não aplica os seus recursos na finalidade para a qual ele foi criado, né? Então, aplica em eventos, em passagens e viagens para os profissionais que estão lá rezando a cartilha do conselho, enfim. Então, a gente vê que há um desvio de finalidade. Nós precisamos de uma CPI dos conselhos profissionais. E também revogar essa lei de conselho. Conselho para quê? Nós temos a Anvisa, nós temos outros órgãos de fiscalização, inclusive que fiscalizam os consultórios médicos, os hospitais, né? Então, para que a gente precisa de conselho, né, profissional? Então, isso impede a liberdade. A liberdade é outro item da PEB, por isso que eu fiquei feliz. Então, nós precisamos de liberdade profissional, liberdade enquanto pastores, enquanto igreja, né? Nós já vemos igrejas que estão sendo, já estão inibidas há muito tempo, inclusive estão
deixando de pregar a verdade do evangelho, dizer que pecado é pecado, porque está com medo, muitos pastores com medo, muitos pastores inibidos. E a gente não tem que ter medo, a gente tem que lançar fora o medo, a gente precisa de nos posicionarmos. Mas para a gente se posicionar, a gente precisa estudar, entender o que está por trás disso, entender que toda essa história não aconteceu por acaso, que tem financiamento. Até o movimento gay e o movimento de mulheres, as mulheres estão sendo enganadas. As mulheres estão sendo enganadas e não perceberam isso. O movimento gay está sendo enganado e não percebeu isso ainda, né? Que eles estão sendo usados por esses homens mais ricos do mundo que querem controle de população. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar para os senhores é que isso tudo está sendo introduzido na educação. Nós precisamos apoiar muito o nosso ministro da Educação e seus assessores que já compreenderam, porque a educação brasileira está engessada. E engessada para quê? Para que as crianças acreditem, né, que elas não são meninos e nem meninas, né, como a ideologia de gênero, que, graças a Deus, o Brasil inteiro compreendeu esse problema da ideologia de gênero, que já está dentro da educação. As escolas estão foram engessadas para as crianças poderem achar que elas podem abortar, né? Enfim, uma infinidade de coisas. Por isso, nossas crianças atualmente estão se suicidando, estão se automutilando, porque elas estão sem referenciais. Rosângela, inclusive, eu quero lhe fazer um convite, porque a nossa próxima live, ainda dentro deste mês agora, semana que vem, na próxima quarta-feira, nós vamos falar exatamente sobre a questão do suicídio. Essa situação que está acontecendo, e eu quero desde já estender o convite para a senhora estar novamente conosco. Vocês já viram aí, a doutora vai estar sempre, de vez em quando a gente vai estar convidando, porque é muito conteúdo, como vocês viram, né? Eu estou muito feliz, doutora. Infelizmente, a nossa live chegou aí ao final, 1 hora passa rapidinho, a gente nem percebe, né? E eu quero agradecer aqui a presença de todos. Entrou o pastor Valdinei, lá da Bahia. Olha, já falou gente aqui do Rio Grande do Sul, né? O pastor Manuel que está aí. Pastor Manuel, lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ative o seu áudio aí. Deixa eu ativar aqui. Abraço aí. Muito bom. Que Deus abençoe e que surta os efeitos necessários para mudar essa situação. O senhor gostou da live? O senhor gostou da live? Aprova? Compartilha? Gostei. Muito bom, muito bom. Um abraço para os nossos mesmo. atebianos gaúchos aí. Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos ver aqui. Pastor Gesiel, eu só queria assim, fazer um último apelo, porque é urgente. Fique à vontade. Que o senhor divulgue aquele vídeo que eu coloquei, né, que enviei para o senhor, para todos os pastores, para todas as igrejas, porque nós precisamos apoiar a portaria do Ministério da Saúde, né, que está baseada numa lei aprovada no Congresso Nacional. Então, nós precisamos pedir também ao presidente Bolsonaro, ao ministro da Saúde, para não revogar essa portaria 2282, porque isso daí vai acabar com a pedofilia e vai acabar também com o aborto no Brasil. Meu Deus, é sério. Hoje mesmo me comprometo a repassar para todos os nossos 50 grupos em todo o Brasil, para as lideranças, para manifestar o nosso total e restrito apoio, ok, doutora? Eu quero ir lá para a Bahia agora. Em primeiro lugar. Estamos aí falando com ela de Brasília, já falamos lá no Rio Grande do Sul com o pastor Manuel, agora vamos para a Bahia lá com o nosso pastor baiano aí, pastor Valdinei Santos. Paz do Senhor, pastor, o senhor nos ouve bem aí? Paz, pastor Gesiel, está me ouvindo? Perfeito. Qual foi a sua percepção aí da live de hoje? Top de linha. Eu já entrei um tanto quanto atrasado, mas estava acompanhando pelo Facebook, lá pela página. Lá tem umas criticazinhas lá e eu não quis responder agora, para a gente depois articular para responder por lá, né?
Mas, pastor, a gente tem que fazer essas movimentações mesmo, compartilhar a live para que a gente seja ouvido, para que atinja o público-alvo daquilo que a gente, na verdade, quer que a PEB ela apareça. Eu acho que isso é um dever de cada um de nós. Eu fiquei ouvindo aí a doutora dizer que nós não devemos ter medo, e é isso aí que a gente tem que colocar na cabeça, né? Isso é uma briga mesmo, que nós temos que ir para o enfrentamento. Não vamos ser igual, eu estava assistindo o vídeo aí do deputado, né, que disse que se precisasse pegar arma, ele pegaria. A gente não vai precisar pegar arma, mas a gente vai precisar usar as armas, né, que temos para defender aquilo que a PEB hoje tem como tema, né, tema principal da PEB. Eu me sinto feliz em poder participar, ouvir tudo que a gente ouviu aqui. Na verdade, o tempo passou e a gente não conseguiu perceber que o tempo estava indo embora, né? Quando eu vi o senhor dizer aí a doutora que já tinha passado de 1 hora, eu fui olhar e, meu Deus, já foi embora a hora. Mas verdade, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe aos companheiros que estão nessa sala, aos que vão nos ouvir lá pelo Facebook, os que estão nos batendo no Facebook. Tem uma senhora lá que diz: cadê os padres? Só tem pastor nesse grupo. Eu tenho certeza que os padres na próxima vão, Pode ser verdade. Vão assistir também, vão comentar. Deus abençoe vocês, uma noite de paz, tá? O nosso espaço é plural, ele é aberto para todos, tá bom? Obrigado, pastor Valdinei. Um grande abraço para o senhor, para todos os nossos amigos apebianos aí da Bahia. Vamos aí agora para as nossas palavras aqui da finalização com o nosso pastor lá de Lima, no Peru, pastor Marcial Olano Pérez. Eu acho que eu pronunciei certo, né? A paz do Senhor. Qual foi a sua percepção, pastor, a respeito da live abençoada aí no Peru? Top. Eu creio que isso, como disse o pastor da Bahia, nós estamos esperando esse tipo de associação, né, que nós não temos uma representação aí, e eu creio que isso vai ser favorável. Você está falando com os pastores da Argentina, Estados Unidos, então acho que se estão somando os outros países para também, creio que ampliar as estacas da PEB para poder ser em forma, já que se chama a PEB, fala do exterior, das nações, assim que eu creio que são já 9 países que estamos juntos, então isso é bom, pastor, porque se defender aqui a nível nacional, senão se vai estender a nível internacional, a nível mundial, né? E que isso vai ser uma representatividade que vai ajudar muito, que eu creio que o clamor dos pastores, uma representatividade que vai ser muito boa, muito saudável, né? E assim como o tema como a doutora trouxe hoje, eu sei que outros temas também vão chegar para poder compartilhar e participar, que vai ser com uma ótica, eu creio, mais ampla, para poder contemplar e poder apoiar nossa PEB, né? Isso é muito bom. Eu quero agradecer por fazer parte da PEB também, fazer parte da PEB. Eu estou contente e agradecido por nosso presidente e estamos juntos com todo os apebianos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Marcial Olano Pérez, o nosso representante da PEB lá em Peru. Deus te abençoe. Muito obrigado. Olha aí, tem aqui a Ana Cristina, está dizendo aqui, mas aqui tem católico, tá? Claro, nós somos irmãos, irmanados com nossos irmãos católicos que sempre estão por aqui nos dando apoio. Mando um abraço para todos que acompanharam. O Saulo Navarro diz: pessoas estão em sofrimento psíquico por não desejar o mesmo sexo, então estão sendo impedidos de buscar ajuda e encontrar essa ajuda. Olha, é verdade, uma constatação muito importante. Nós tivemos inúmeros comentários aqui, que fizemos o esforço de colocar um por um, e eu quero agradecer aqui a participação, doutora. Muito obrigado, e desde já quero lhe convidar para quarta-feira que vem novamente, com outros pastores também, de outros estados e de fora do país também, que vão estar participando conosco. Quarta-feira que vem, nós também vamos estar aqui com a representação nossa da Suíça, lá dos Estados Unidos, da Argentina, do Paraguai e de outros países também, onde a PEB já chegou. Você que quer somar conosco, eu vou deixar aqui para você o nosso contato,
para que você entre em contato conosco. E aqui, finalizando, já agradecendo de coração, doutora, muito obrigado. Finalize aí com as suas palavras, que a gente vai deixar um vídeo depois aqui para finalização, ok? Eu quero agradecer a oportunidade, né, e pedir a Deus para abençoar a APEB, né, e todos os seus dirigentes, todos os seus integrantes, e dizer para os irmãos que nós precisamos estudar. A palavra de Deus diz lá em Oséias que às vezes a gente peca por falta de conhecimento. E se a igreja tivesse esse conhecimento de que tem um financiamento, de que tem toda uma estratagema por trás da desconstrução da família, da desconstrução da vida, ela já teria se posicionado, né, há muitos anos. Desde 1999, gente, que eu venho lutando com isso. Então, se a igreja tivesse despertado em 1999, a gente teria evitado essa tragédia que estamos vivendo, não somente no Brasil, porque isso é articulado, é lá no Peru, né, onde o nosso pastor aí desse país esteve presente aqui nos prestigiando. Então, em várias nações, porque isso é um movimento articulado, mundial, para a desconstrução da vida, da família, no mundo inteiro. Vamos estudar. Eu tenho muito material que eu posso compartilhar também. Estudos, para quem quiser estudar e tiver tempo. Não estou ouvindo, pastor Gesiel. Obrigado pela informação. Agora... Eu estava falando que eu agradecendo aqui a sua participação e dizendo que semana que vem nós vamos já estar informando a nova data de acordo com a disponibilidade da doutora, que vai estar passando para a gente, para um outro tema que nós vamos estar abordando. Desde já te convido, porque a partir de agora está inaugurada a nossa Web TV da APEB. A Web TV da APEB está começando a funcionar a partir de agora, tá? Vamos sempre estar trazendo informações úteis, conteúdo produtivo. Continue orando. Se você quiser, venha somar conosco por meio do telefone mais 5596-991-50-1008. Vamos finalizar com o vídeo. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a todos que participaram. Um abraço de coração a todos. E eu deixo aqui a nossa mensagem de finalização a todos. Nós estamos, em nome da APEB, para dizer que o Brasil vai mudar, para dizer que onde houver coisa errada aqui, nós vamos para cima. E esse exército que se levanta tem um propósito especial, de colocar o Brasil nos trilhos novamente. Eu creio num Brasil melhor, eu creio num Brasil que tem jeito, eu creio num Brasil que combate a corrupção, eu creio num Brasil que vai mudar, e já começou a mudar. Supremo é o povo. Alô, meus queridos amados irmãos, membros da APEB, Associação Pró-Evangélicos do Brasil Exterior. Quem vos fala é o pastor Gesiel Oliveira, aqui direto da esquina mais famosa do Brasil, da esquina do Rio Amazonas com a linha do Equador. Nosso desejo é que Deus continue te usando poderosamente, usando a cada um de vocês, para levantar a bandeira em favor da família, em favor da liberdade, em favor da vida, em favor dos princípios cristãos. Avante, APEB!